Boa tarde. Iremos iniciar escutando a Ave Maria e logo após a leitura e o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, com a participação de Dona Gislaine Protásio. Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui reunidos nesta conexão amorosa, sob as bênçãos do nosso amado e querido Mestre Jesus, rogando sua inspiração para que potencialize a nossa vontade, no sentido de que continuemos nos instruindo, nos autoiluminando, fazendo estes germes que jazem latentes em nós germinarem no sentido de que nos elevemos cada vez mais no bem e entendamos sermos filhos de um Deus
de amor, de justiça e bondade, portanto, desejando aos nossos irmãos tudo aquilo que desejamos também para nós. Que nós, nesta saga, possamos contribuir cada vez mais para um mundo regenerado, nos afastando desses inimigos perniciosos de um mundo de paz, que é o orgulho, que é o egoísmo, que é o materialismo. Então, hoje nós estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos iniciando neste momento o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17. E Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 30. Neste íntere, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: Mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 16. E Lucas, capítulo 9, versículos 7 a 9. Após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram dessa forma: Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13 e Mateus, capítulo 9, versículos 11 a 13. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo.
Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ao espírito, à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Meus irmãos, a doutrina espírita não é uma doutrina dogmática. É uma ciência, é uma filosofia, também uma religião, mas fundamentada, embasada numa fé racional. Como Kardec nos fala, nós temos de andar de mãos dadas com a ciência. Se em algum momento a ciência vier a nos dizer que em algum ponto a doutrina espírita está equivocada, e isto foi sinalizado por Kardec a nós, então devemos dar razão à ciência. Portanto, não temos uma fé dogmática. A fé inabalável é aquela que pode ser encarada de frente à verdade, à razão, em todas as épocas da humanidade. Logo, a ressurreição, conforme a ciência nos explica, após os elementos do corpo já terem sido absorvidos, dispersos, não pode voltar. A ciência comprova que isto é impossível. Então, o termo ressurreição pode ser aplicado a Lázaro, quando as irmãs deste notificaram a Jesus, Jesus estando em outro local, notificaram da sua doença e que depois logo viria a morte. Jesus falou: a doença de Lázaro não é uma doença de morte. Lázaro está dormindo. Então, Lázaro teve o que a ciência explica hoje como um ataque cataléptico, a catalepsia. É por essa razão que em muitos locais é desaconselhado enterrar um corpo logo após este ter dado sinais de morte, como a parada do coração, a falta de respiração. Isso aí, muitas vezes, não se configura como morte, segundo a doutrina espírita. Isso, inclusive, está em Eclesiastes. O cordão de prata ainda não foi desligado. Nós ainda estamos ligados ao mundo espiritual. Então, Jesus, ao ressuscitar Lázaro, ele despertou de um ataque cataléptico. Nós admitimos e nós sabemos, é um dos pilares da nossa doutrina, a reencarnação. Por essa razão, nós somos espíritos
aqui numa experiência terrena, numa experiência carnal, para que assim nós possamos corrigir os equívocos que aconteceram em outros momentos de nossa existência e possamos evoluir, porque seria impossível evoluirmos numa só encarnação de 50, 80, 120 anos. Então, nós vamos e voltamos muitas vezes para que assim atinjamos o nosso objetivo, que é espíritos puros, é a angelitude. Então, como nós vimos, é a reencarnação aquilo que é um dos pilares da nossa doutrina espírita. Que nós possamos refletir sobre estas preciosas lições do Evangelho de Jesus. Gislaine Protásio, para a comunidade espírita cristã Pele Vermelha.